Bem, vamos fazer agora então um exemplo contextualizado, né? Trazer para nossa disciplina, né? Essa questão aí de números complexos, polar, retangular. Na primeira aula eu cheguei a falar para vocês lá sobre a corrente alternada e tal, né? Da tomada. Então a nossa tomada residencial, né? Vou usar como exemplo aqui, né? Contextualizado. 127. Eu tenho fase e o neutro, né? Neutro é aqui a nossa referência, né? Fase é o que está energizado e neutro é a referência. E isso tomada 127 volts, né? Então a fase é 127 com a referência aqui e dá 127. Quando a tomada é 220, a gente tem fase, opa, ficou feio, né? Fase e fase. Então aqui é uma fase e aqui também é uma fase. Então aqui 127 e aqui 127 também. Mas, né, o que o pessoal comumente pensa, né? Ah, mas 127 com 0 dá 127, ok. 220, 127 com 127, aí passa, né? Dá 254. Então, para fechar a conta, o pessoal imagina, não, aqui é 110, aqui é 110, né? Porque existe essa fama aí do 110. Soma os dois, dá 220. Mas não, né? O módulo da nossa tensão, ele é 127 volts, não é isso? Ocorre o seguinte, né, que eu já informei para vocês. Lá a característica da geração, né? Então a gente tem três fases defasadas uma da outra, por isso o nome, né, de fase. Então, uma circunferência, né, uma volta lá do girador tem 360 graus. Como que eu divido 360 por 3 igualmente? 120, 120, 120. Então a gente tem uma fase que sempre está em zero, uma que está em 120 graus e uma que está em menos 120 graus. Então dessa forma a gente tem essas possibilidades, ó. Existe o 127 0 graus, volts. Existe o 127 120 graus, volts. E existe o 127 menos 120 graus, volts, né? E eles são diferentes, né? Vetorialmente são diferentes. E aí, eu queria passar outro exemplozinho, né? Para a gente entender, né? No contexto. Então, imagina o seguinte circuito. Veio aqui de trás, né? Tem todo um circuito aqui para trás. Mas eu tenho, por exemplo, um resistor aqui, um resistor aqui, um resistor aqui. E aqui é a minha referência, né? Então vamos supor que eu peguei aqui um multímetro, né, na escala de volts, coloquei uma ponta dele aqui, né, e a outra ponta eu medi pontos diferentes aqui, né? Medi aqui, e em cada um deles encontrei uma medição diferente, ó. Então vamos supor que quando eu medi aqui, deu 15 volts. Quando eu medi aqui, deu 10 volts. E quando eu medi aqui, deu 6 volts. Né? Então, cada medição que eu fiz, apareceu um valor diferente aqui. Ou seja, eu encontrei o potencial, né? Quanto que vale a tensão nesses pontos. E onde que está a minha referência? Está aqui, aterrada, né? Bom, com esses valores, dá para eu saber quanto cada resistor desse consumiu? Quanto eles consomem em volts? Dá para saber? Dá para saber facilmente. É só fazer o quê? Uma diferença. Se aqui valia 15 e depois o resistor vale 10, então esse aqui consome 5.
Se aqui está 10 e depois dele 6, então ele consome 4, é a queda nele, né? E se aqui está 6 e aqui é o meu 0, né? Então esse aqui, 6 volts, está nele. Então, para eu descobrir a queda de tensão num elemento aqui do meu circuito, basta eu fazer a diferença de potencial entre os terminais dele, né? Entre os terminais. Então, eu estou falando do quê? Diferença de potencial. E qual operação matemática eu usei para fazer essa diferença? Eu não fiz 15 menos 10, 10 menos 6, 6 menos 0. Eu usei a subtração, né? Afinal de contas, é uma diferença, como o nome sugere, né? Então, da mesma forma, ocorre na nossa tomada, né? Se a gente tem uma tomada 127, um é a fase 127 e o outro é o zero, né? É o neutro. Não interessa se eu vou usar o 127 0 graus, ou 120, ou menos 120. Se eu fizer qualquer um desses aqui menos 0, quanto vale o módulo da tensão? 127, não é isso? Agora, a partir do momento que eu pego fase e fase numa tomada, e aí eu pego uma fase com determinado ângulo, e aqui outra fase com um ângulo distinto, né? Existe uma diferença de potencial. E como que eu calculo o módulo, então? Né? Como que eu calculo essa diferença? Então, erroneamente, o pessoal acha que é somar. Não, na verdade é subtrair, porque a gente está falando de diferença, né? É uma subtração. Então, vamos supor que a concessionária mandou para mim, lá no bifásico, mandou 127 0 graus, né? Que está aqui, volts. E eu vou fazer menos, então, aqui ele mandou para mim o 127 120 graus, que seja. Então a conta que eu tenho que fazer é menos. E será que quando eu fizer aqui menos vai dar certo? Então vamos ver. 127 0 graus. Como é uma subtração, tem que passar para retangular, né? Como o ângulo dele é 0, ele não tem componente na vertical, ele está todo na horizontal deitado, né? Então o A dele vale 127 mais J0, né? Ele não tem componente na vertical. Então, menos 127, 120. Vamos converter na calculadora, né? A gente já sabe. Fundo branco. Então, eu preciso retangular, né? REC. 127,120. Ó, deu menos 63,5 com o ângulo, com o B, né? De 110. Então, menos 63,5 mais J 110. Menos 63,5 mais J 110. Então isso aqui é o 127, 120 na forma retangular, né? Então vamos seguindo, ó. 127, real com real, imaginário com imaginário agora, na subtração, ó. 127 menos menos dá mais. Isso aqui já daria 190, 190,5. Né? 127 menos menos 63,5, 190,5. J0 menos J110 dá menos J110. Né? Então está aqui a resposta. Se eu pegar fase e fase numa tomada de 127, vai dar quanto? Se eu fizer a subtração, vai dar 190,5 menos J110. Só que aí você olha isso aqui e não consegue interpretar, né? Por quê? Porque a gente precisa olhar o módulo, né? Quanto que dá o módulo disso? Né? Quanto que dá o total disso aqui? Quanto que o equipamento vai ler?
Então, essa interpretação só vem quando a gente está na forma polar. E na forma polar, como que fica? Então, vamos na calculadora. Ó. 190,5 é o A, menos J 110. Então, ó, eu desejo agora polar 190,5, vírgula, menos J 110. Vamos ver o módulo. 219,97. Ou seja, o que dá isso aqui? 220. Né? Então, o módulo aqui da tensão dá 220. E vai ter um ângulo, né? Vai ter um ângulo aqui. Vamos ver o ângulo. Alfa F, menos 30 graus. Menos 30. Né? O ângulo não é interessante a gente observar nesse caso. Por quê? O objetivo aqui é saber como que chega nesse 220, né? Se eu tenho 127 e 127 na tomada. Enfim, era uma subtração e você tem que entender que o cálculo é vetorial, né? E ele só deu isso aqui porque eram diferentes, né? Se eu simplesmente pegasse isso aqui, ó, aqui está a tomada, né? Aí, lógico, chega o fio lá, desce o fiozinho. Vamos pôr vermelhinho aqui. Então, chega o fio aqui, da fase. Para ser 220, eu não preciso ter fase aqui também? No outro terminal? E se eu fizesse isso, ó? Jampeava de uma fase para outra. Eu tenho fase e fase na tomada, dá 220. Não, porque essas fases elas têm que estar defasadas. Então, se eu fizesse, por exemplo, ó, 127, 0 graus, menos 127, 0 graus, né? A diferença dela entre ela mesma daria quanto? Daria 0, não daria nada, né? Agora, se eu pego fases defasadas, aí existe diferença. Quanto que é a diferença? É só fazer a conta de menos, né? Então, está aqui a explicação como que o módulo da tensão da nossa tomada chega em 220, né? Se cada fase é 127, ok?